Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 1º de abril. Vamos dar início à nossa 13ª aula de resolução de exercício da UNESP. Vamos colocar 1º de 2019, nossa 13ª aula, resolução de exercícios UNESP. 1º de abril de 2019, nossa 13ª aula de resolução de exercícios UNESP. Aula 17, 13ª aula do curso de resolução, né? De exercícios para a UNESP do Rio Grande do Sul, né? A gente está na 13ª. Então vamos lá. O que eu alterei aqui, conforme eu havia prometido, foi indicar o objeto, que passa a ser o item 7. Na extraordinária, imóvel. Na ordinária, imóvel. Na prolabore especial rural, área imóvel, área. Zona, não fala imóvel, ele fala área. Zona rural não superior a 50 hectares. E na uso capião especial urbano, promísero, promoradia, a área zona urbana até 250 metros quadrados. Tanto a especial rural e especial urbano, elas têm as respectivas, elas estão previstas respectivamente no artigo 191 e no artigo 183 da Constituição. E elas têm um objetivo, correto? Além desses requisitos, elas têm um objetivo. Qual o objetivo? Na especial rural, o objetivo é que você torne aquela área produtiva pelo seu trabalho, ou então pelo trabalho da sua família, e que você utilize aquela área como moradia. O objetivo da especial urbano é que você utilize ela como moradia. Você tem que torná-la produtiva? Não, só moradia. E o efeito em todos é propriedade, exceto na especial urbano, que é domínio. Domínio. E aí eu coloquei os parágrafos respectivos da extraordinária. Se você tem como moradia habitual e obras e serviços, promove obras e serviços de caráter produtivo, o tempo vai cair para 10 anos, a extraordinária, que não tem título e nem boa-fé. Se, por outro lado, você tenha o título e a boa-fé, o título, na verdade, o justo título e a boa-fé, e o imóvel é adquirido onerosamente, foi adquirido onerosamente, depois foi cancelado, e aí eu vou pedir depois para os senhores imprimirem, vão colocar a expressão tabular, né? Que é essa situação. Mais a moradia e investimentos, ele usa 1242, interesse social e econômico, o tempo vai cair para 5 anos. Então, isso aqui é muito precioso. Eu acho que com uma planilha dessas a gente consegue falar da PPA, o tempo, o relógio trabalha, você consegue todos os elementos, na verdade não são 6, são 7, porque você ainda vai falar sobre o objeto, e nos outros 2 últimos você ainda não fala apenas sobre o objeto, e você vai falar também sobre o objetivo. Então, com essa planilha, eu creio que os senhores são capazes de resolver todas as questões de uso capião, e amanhã eu continuo fazendo mais essa lista, dos móveis, correto? Que nós já sabemos que justo título e boa-fé, 3 anos. Sem justo título e sem boa-fé, independentemente de justo título, independentemente de boa-fé, 5 anos, correto? E aí vou falar também da coletiva, que é a uso capião especial urbana coletiva, que é prevista no artigo 10 do Estatuto das Cidades, e são só essas mesmo. A outra é administrativo, enfim. São só essas mesmo. A outra é a uso capião administrativo e a da 6.015, mas que nós vamos só... Mas amanhã vamos terminar os quadros, com certeza. Então vamos lá. Vamos aí pegar a nossa lista de exercícios. A lista de exercícios já está separada aqui.
Pessoal, só peço aí para os senhores me ajudarem. Qual foi a última questão que nós fizemos? A 20, não foi, Fernando? Foi. Hoje seria 21. 21. Ó, meu plano hoje é fazer até a questão 40. Vamos tentar fazer até a questão 40. Até a questão 40. Vamos conseguir sim. Vamos fazer 20 questões hoje, vamos fazer mais 20 questões amanhã. Aqui, essa folha de exercícios, ela tem quantos exercícios? Deixa eu ver, não sei se são 100 ou 120. São 120 exercícios. Mas, vamos lá. 21. A posse, segundo a mais relevante doutrina, em suma, nada mais é do que a exteriorização do direito de propriedade. Sobre o instituto em referência, é correto afirmar: a truculência contra a coisa, com o escopo de aquisição da posse, torna violenta? Isso aí é falso, porque a truculência não é contra a coisa, a truculência é contra a pessoa. A posse ela pode ser justa ou a posse pode ser injusta. O que é uma posse injusta? É aquela posse violenta, aquela posse precária, aquela posse clandestina. Então já vimos todas essas classificações. E a violência é contra a pessoa, eu falei isso na classificação da posse. B. É expressamente vedada em nossa legislação a aquisição da posse por meio de terceiro e não ostente instrumento de mandato? Falso, vimos isso no artigo 1205. Você pode diretamente por representante ou inclusive por uma pessoa sem mandato. Então acompanhe aí, por gentileza, no 1205. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa, que é a pretende, ou por seu representante, por terceiro sem mandato, dependente representante, ou por outra pessoa sem mandato, terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. A posse transmite-se aos herdeiros e legatários do possuidor ou legatários com os mesmos caracteres. Ok, 1205, letra B, é falso. Admite a legislação. Não tenho certeza. Admite a legislação o uso do desforço imediato em caso de turbação e de defesa da posse em caso de esbulho. O que fala? Isso é falso, porque o desforço imediato, o possuidor turbado. Então, o possuidor, ele pode sofrer algumas lesões à sua posse. O possuidor, ele pode sofrer as seguintes lesões. Ele é o possuidor. Ele pode sofrer uma ameaça. E se ele sofre uma ameaça, eu tenho uma tutela específica. O nome dessa ameaça é um interdito proibitório. Interdito proibitório. Eu posso sofrer uma turbação, um incômodo. É a laranja que é colhida sempre no meu quintal. Eu estou falando da laranja para vocês, depois eu vou tirar a foto lá do meu laranjal. Turbação. Qual é a ação possessória adequada para enfrentar a lesão, a posse por turbação? É a manutenção da posse. Manutenção da posse. E ela foi esbulho. Esbulho. Se eu sofri o esbulho, é a ação reivindicatória. O nome disso são os interditos possessórios ou é igual a ações possessórias. Ações possessórias. Vamos lá? Ação reivindicatória. Não, perdão. Ação reintegratória. A reivindicatória
O esbulho você vai sofrer a reintegração. Então aqui, na verdade, é reintegratória. Eu sempre confundo com a reivindicatória. Reintegratória. Ação reintegratória. Ok. Essas são as ações. Vamos lá. O artigo 1210, ele fala que o possuidor turbado, quem é o possuidor turbado? Esse aqui. Ou o possuidor esbulhado, esse daqui. Ele poderá manter-se turbado, manutenção da posse. Manter tem a ver com manutenção, manter. Então, o verbo que corresponde à turbação é o manter. Manter. Restituir, reintegração. Reintegração. A reintegratória, a ação reintegratória. Restituir-se. Restituir. É o verbo que vai corresponder ao esbulho. Ok. Por sua própria força, contanto que o faça logo. Então, aqui, esse aqui, ele pode usar a própria força. Própria força. Mas desde que seja logo. Própria força. Os atos de defesa ou de desforço. Quais são os atos? Defesa. É para cá. E desforço. É para cá. É assim que a gente lê esse artigo. Os atos de defesa e de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição. Então, nós temos aqui, eu tenho aqui própria força e atos de defesa para manter e ato de desforço para restituir. Somente indispensável. Então, indispensável. Fazer até diferente. Vou colocar aqui. Vamos lá? Ó, o possuidor, ele pode sofrer algumas lesões, ele pode sofrer alguns tipos, algumas ofensas à sua posse. E há uma determinada gradação. É uma ameaça, ou é uma turbação, ou é um esbulho. Isso tem um grau de gravidade crescente. Você se resguarda da ameaça com o interdito proibitório, da turbação com a manutenção da posse e com o esbulho com a ação reintegratória. Para você se manter na posse, para você restituir a posse, você pode fazê-lo pela própria força, mas tem que ser logo. O ato, a própria força, que corresponde a ato de defesa, no caso de uma manutenção da posse, ou ato de desforço, no caso de restituição da posse, também. Não só logo, mas o indispensável. Então, tem um aspecto temporal e tem um aspecto quantitativo. Correto? Vamos lá. E aí, o que diz a nossa questão? Vamos ver. É expressamente vedado, admite o uso do desforço imediato, ato de desforço,
imediato em caso de turbação, desforço imediato em caso de turbação, desforço em caso de turbação, não. O desforço em caso de esbulho. Falei aqui para os senhores. O desforço em caso de esbulho. Não, está errado a questão C. Vimos aqui, então, esse quadro. Esse quadro é muito importante. Eu vou tirar uma foto do artigo para os senhores. Artigo 1210. O Código Civil ele não é leviano ou inconsequente na utilização específica dos verbos e a correlação com os respectivos substantivos. Ele é bem técnico nesse ponto. Esse quadro, os senhores têm que ter em mente. Manter é defesa no caso da turbação. Restituir no caso de esbulho. O manter tem a ver com a defesa. O restituir tem a ver com desforço. Letra D. Para efeito de aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva, a posse exercida com ônibus domínio pelo sucessor, soma-se ao do antecessor? Sim, pessoal. O sucessor universal continua de direito à posse de seu antecessor e ao sucessor singular é facultado nisso a posse a do antecessor para efeitos legais. 1207. E 1243. O possuidor pode, para fins de contar o tempo exigido pelos artigos da uso capião, acrescentar a sua posse a dos seus antecessores, nos termos do artigo 1207. Contando que todas sejam contínuas, pacíficas, no caso do 1242, que é ordinária, com justo título e boa-fé. Então, você, por exemplo, no caso da uso capião ordinária, você pode somar o seu antecessor se aquela pessoa tinha justo título, boa-fé, se fosse uma posse incontestada, contínua, correto? Então, os requisitos eles devem permanecer todos os mesmos. Ok. Letra E. O possuidor de boa-fé terá direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, mas não gozará do direito de retenção. 1219. Agora vamos falar um ponto super importante que é a respeito da restituição, dos efeitos da posse na hipótese de boa-fé ou na hipótese de má-fé. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando puder, sem prejuízo da coisa, poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre isso amanhã. Eu vou até marcar aqui no meu esquema efeitos, posse, boa-fé, má-fé. Ok, vou deixar aqui. O possuidor de boa-fé terá direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, mas não gozará do direito de retenção? Não. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das necessárias e úteis, bem quanto as voluptuárias, se não forem pagas, levantá-las, quando puder, e exerce o direito de retenção pelas necessárias e úteis. VUNESP, questão 22. O direito de propriedade, assegurado inclusive na Constituição Federal, tem especial tratamento no Código Civil. Acerca do direito de propriedade, assinale a alternativa correta. A aluvião, forma derivada. É forma derivada? É falso. É forma originária de aquisição, nos termos do artigo 1250. A aquisição da propriedade. É isso mesmo. Direito, olha, você já viram uma pessoa que vai fazer uma apresentação, por exemplo,
ou numa ópera, ou um pianista, ele só se apresenta, depois dele treinar incansavelmente aquela peça, correto? E no direito, quando vamos fazer a nossa prova, geralmente a gente só viu uma vez aquele tema e a gente vai fazer a prova. Então, na verdade, a gente tem que treinar incansavelmente para que possamos ser bem-sucedidos, correto? Só uma questão de treino. Quais são as formas? Por isso que às vezes eu posso parecer repetitivo? Não, existe um objetivo. Nós estamos aqui treinando. Como se adquire a propriedade imóvel? Vimos uso capião, vimos o registro e vimos a cessão. A cessão temos várias formas. Vamos lá dar uma olhada no registro? 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título no RI. Ok. Enquanto não se registra o título translativo, o alienante, que é a pessoa que fez a venda, continua a ser havido como dono. Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação da invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Nós já sabemos disso. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule o registro, ação de retificação do registro. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel. Reivindicar não tem a ver com propriedade. Poderá o proprietário reivindicar o imóvel independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. A aquisição por acessão, terceira hipótese, uso capião, já vimos todas. Todas aqui que eram possíveis, nós já vimos. Só falta aqui a familiar. Vamos ver amanhã a coletivo que não está aqui, mas as outras, nós vimos na verdade 4 hoje. 5, 6 dos móveis. Vamos lá. A cessão, então é uso capião, registro e a cessão. Como? Formou-se ilhas, aluvião. Aluvião é o depósito leve, imperceptível. Vai havendo depósitos leves. Avulsão é a violência, é o deslocamento abrupto, rápido. Avulsão, violento. Então, aluvião é leve, o avulsão é violento. O abandono do álveo, que se lembra que parece como uma aluvião, só que ao invés de a terra vir, como na aluvião, a água vai, correto? Abandono de álveo. Plantações ou construções, também uma forma de aquisição da propriedade. Então aqui nós temos as ilhas e da aluvião. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio da água das correntes pertence ao dono dos terrenos marginais, sem indenização. O terreno aluvial, que se formar em frente de prédios, em frente de propriedades, de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Testada, na verdade, é a margem. Quanto de testado cada um tem? Qual é o limite que cada um tem naquela margem? Se houve o aluvião, você vai ver quanto era a testada anterior, a proporção, e você vai fazer uma proporção para cada um dos proprietários adquirirem relativamente, proporcionalmente, a proporção da testada que cada um tinha sobre a antiga. O que é a avulsão? A avulsão é a força natural, violenta, uma porção de terra se desloca e se junta de um prédio, de uma propriedade, para outra. O dono desta outra propriedade adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono daquela propriedade, daquele prédio que perdeu a terra, correto? Ou sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. Então você tem que, na avulsão, indenizar ou não indenizar. Se depois de um ano ninguém reclamou, você não vai promover a indenização. Recusando-se ao pagamento da indenização, o dono do prédio a que se juntou
a porção da terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Então, aqui nós temos essas hipóteses. Vamos lá. Aluvião, forma derivada, falso, é forma originária. Aluvião, forma originária de aquisição da propriedade imóvel, caracteriza-se pelo acúmulo corriqueiro, sim, leve, imperceptível, de aterros naturais que, unidos, majoram a propriedade do imóvel ribeirinho e tornam o seu titular dono do acúmulo. Perfeito, mas não é aquisição derivada, assim, originária. Tratando-se de adjunção revestida de má-fé, terá a parte vitimada o direito de adquirir a propriedade do todo ou de renunciar ao que lhe pertencia, sendo certo que em nenhum dos casos haverá indenização. Isso está previsto aqui nas hipóteses de aquisição da propriedade móvel, né? Eu vou passar um quadro aqui para vocês, só especificando cada um deles. Deixa eu ver aqui se já... Isso está incorreto. Vamos lá. Eu vou marcar aqui o que é cada uma das hipóteses. Vamos lá. Vou passar aqui o meu esqueminha que eu tirei da minha... adjunção. Confusão, comissão, adjunção, a partir do artigo 1272. A junção é a justaposição a hipótese da tinta na parede. Adjunção. Confusão. O que é confusão? A mistura de coisa líquida. Mistura de coisas líquidas. Não podem ser separadas e não formam coisa nova. Comistão. O código usa a palavra comissão, mas na verdade é comistão. Comissão. Coisas secas ou sólidas de tons distintos. Coisas secas, sólidas, donos distintos, não podem ser separados. Não formam coisa nova. É o café A mais o café B. A confusão, os donos são distintos também.
Os donos são distintos. Não podem ser separados. A mesma coisa. Separados. Não formam coisa nova. Água mais vinho. Não pode ser separado, obviamente, essa aqui, sem detalhado, não pode ser separada sem deterioração. Vou pegar o meu livrinho aqui da Mônica. Deixa eu ver se ela fala alguma coisa específica sobre isso. Lei do escorpião, escorpiões, natureza jurídica do registro, da seção, a avulsão, álveo, a seção artificial. Ó, tá delicioso esse livro. Esse livro é uma diversão. Ó, uso capião extraordinário, falamos sobre isso. Ocupação, aqui. Confusão. Confusão é isso aqui. Colocando o pincel aqui. Para eu completar. A confusão decorre da mistura de líquidos. Mistura de coisas líquidas. A comistão decorre da mistura de coisas secas. A adjunção decorre da justaposição de uma coisa ou outra. Um anel de brilhantes. É tinta, outro exemplo. Anel de brilhante. Não se pode confundir a confusão, a comissão e a junção com a especificação. A especificação é a pessoa que faz a obra de arte na pedra mármore. Na pedra. Surge nova coisa. A especificação é diferente dessas situações. Tanto é, se os senhores observarem, a especificação ela vem tratada na seção 5, enquanto essas outras 3 modalidades elas vêm sendo tratadas na seção 6. Isso aqui é forma de aquisição da propriedade móvel. As coisas pertencentes a diversos donos, se forem confundidas, confusão, donos distintos, misturadas, comissão, ou adjuntadas, justaposição, sem um consentimento deles, continuarão a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem deterioração. Então, se nas hipóteses eu consigo separar, não há que se falar em aquisição de propriedade. Cada possuidor vai ter o que teria originalmente. Não sendo possível, ou exigindo dispêndio excessivo, subsiste o indivíduo, o todo, cabendo a cada um dos donos que é proporcional ao valor da coisa com que entrou para a mistura ou agregado. Além disso, se uma das coisas puder considerar-se principal, o dono sê-lo-á do todo,
indenizando os outros. Então, se, por exemplo, eu tenho uma coisa que essa coisa era tida como principal, eu vou ser o dono quando houver essa adjunção, confusão, comissão, mas eu tenho que indenizar as outras partes. Caso haja emprego de má-fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. Ainda que a confusão ou comissão e adjunção resultem em espécie nova, deverão mesmo assim ser aplicadas as regras de 1274. Então, lemos aqui. 1272. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas sem o consentimento, continuam a pertencer-lhe, sendo possível separá-las sem deterioração. Então, não sendo possível a separação, ela simplesmente reproduziu os artigos, né? Não sendo possível, sem desmerecê-la, não, que eu sou fã dessa professora. Não sendo possível a separação das coisas ou exigindo dispêndio excessivo, subsiste indivíduo todo, cabendo a cada um dos donos, que é um proporcional. Se uma das coisas puder considerar-se principal, o dono dessa principal sê-lo-á do todo, tá? Indenizando aos outros. 1273. Se a confusão, comissão e a adjunção se operou de má-fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que for devida. Correto? Ele caberá a outra parte adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, claro, né? Ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. Se da união de matérias de natureza diversa se formar espécie nova, não é especificação. Ele está falando isso, ele está falando que não é especificação, porque a especificação é tratada de 1269 a 1271. Então, vamos lá. Tratando-se de adjunção revestida de má-fé, quem tem o direito de comprar o todo? Aquele outro que não agiu de má-fé. E ele vai comprar pagando a parte daquele que agiu de má-fé. E não só isso, ele ainda vai ter abatido no pagamento desse preço o valor da indenização que ele faria jus, correto? A outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que for seu, abatida a indenização, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. Tratando-se de adjunção revestida de má-fé, terá a parte vítima o direito de adquirir a propriedade do todo ou de renunciar ao que lhe pertencia, sendo certo que em nenhum dos casos haverá indenização? Não, pessoal. Na primeira parte, se ele compra a outra parte, ele vai abater a indenização. E se ele renuncia, será indenizado. 1273, fácil essa questão relativamente. As dívidas afetam a coisa sujeita a condomínio serão saldadas por quem as contraiu, assegurando-se a esse o direito de regresso contra os demais condôminos beneficiados. Eu não queria falar sobre condomínio, mas eu vou ser obrigado a falar sobre ele agora. 1318. Vamos lá. O que diz? As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão, ou seja, as dívidas afetas à coisa sujeita a condomínio, e durante a comunhão obrigam quem contrata, mas terá este ação regressiva contra os demais. Pessoal, essa letra C está um pouco assim dúbia, mas essa letra C, no gabarito oficial, ela veio conforme as disposições do 1318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante a comunhão obrigam quem contratou, mas este terá ação regressiva contra os demais. As dívidas afetas à coisa sujeita a condomínio serão saldadas por quem as contraiu, sim, assegurando-se a este o direito de regresso contra os demais condôminos beneficiados. As dívidas afetas à coisa sujeita do condomínio. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela. Ele mudou, mas, enfim. O proprietário da laje só poderá alienar o bem com o consentimento do titular da unidade contígua, ainda que se tratem de unidades autônomas e com matrículas distintas falso. Nós vimos isso, então nós já sabemos tudo da laje. Não posso, eu posso, sendo o proprietário da construção básica ou da outra laje,
depositar o preço. E qual é o prazo, senhor se lembram? Condomínio de laje. É 180, né? 180 dias. De quanto? Da alienação. Lembram disso? O titular da construção base ou da laje, a quem não se der conhecimento, 1510d, parágrafo 1º, não se der conhecimento da alienação, poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer o prazo decadencial de 180 dias contado da data da alienação. Perfeito, vencemos essa parte. Letra D, vencemos a desapropriação, não é uma forma de perda da propriedade imobiliária. Quais são as formas? Nós temos a aquisição da propriedade imóvel, nós vimos a usucapião, nós vimos o registro, nós vimos as accessões. Nós temos as formas de aquisição da propriedade móvel, nós temos também a usucapião, nós temos a especificação, essas três, adjunção, confusão e comistão, e ainda a tradição e o achado e a ocupação, achado e tradição. Mas a perda, nós, quando vamos falar da perda, ele está falando tanto da móvel quanto imóvel. A perda, vocês se lembram daquele esquema que eu fiz? Perda. E é prada, né? Perecimento, P de perecimento, R de renúncia, A de abandono, D de desapropriação e A de alienação, e o 275, do inciso 1 a 5. Nos casos do 1 e do 2, alienação e renúncia, nós falamos sobre isso também, os senhores se lembram? No caso de alienação, alienei ou renúncia é um ato declaratório, né? Serão os efeitos da perda, eles são subordinados ao registro do título transmissivo ou ato renunciativo no RI. O imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que, se não encontrar na posse de outrem, o imóvel, então, que o proprietário abandona. E esse imóvel também não está mais na posse de outro. Poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois à propriedade do município do DF, se achar nas respectivas circunscrições. Depois ele vem falar da zona rural. Abandonado pelo dono com a intenção de não mais conservar em seu patrimônio. E esse imóvel rural, ele também não tenha sido empossado ou não tenha ninguém que esteja na posse dele, ele poderá ser arrecadado com bem vago, então é a mesma coisa, poderá ser arrecadado com bem vago e passar 3 anos, tanto em um quanto em outro, a propriedade da União, independente do município do local dele. Então, o rural vai para a União. Presumir-se-ão de modo absoluto, intenção a que se refere esse artigo, quando cessados os atos de posse, deixar o proprietário satisfazer os ônus fiscais. Então, nós vimos bastante hoje. Nós vimos a questão da aquisição por accessão, nós vimos aqui os direitos de vizinhança, nós vimos a perda da propriedade, correto? E depois, nesses outros 2 dias, nós vamos ver os outros direitos reais. A gente está vencendo uma boa parte aí da parte do direito das coisas. 23, vou resolver só mais essa. No que tange ao direito real de usufruto, assinale a alternativa correta. O usufruto, ele deve ser instituído. Então, senhores, como ele vai ser instituído? Nós já fizemos um quadro, né? Como o usufruto deverá ser instituído. Vamos aqui no artigo servidões, superfície, a partir do 1390. Ele tem uma declaração, sim, do usufruto, mas ele não fala o instrumento do usufruto, como ele fala na superfície, por exemplo. A superfície, nós sabemos que é por escritura pública, não é? Sim, a superfície é por escritura pública. As servidões também, ela proporciona, e ela também vai ser declaração expressa ou testamento. A servidão nós temos também a forma como é instituída. Agora, o usufruto ele não fala, ele fala que ele vai recair sobre todo o patrimônio, ou sua parte do patrimônio, sobre um ou mais bens móveis ou imóveis. Móveis é um impróprio, quase usufruto, em um patrimônio inteiro ou parte dele,
abrangendo-lhe no todo ou na parte dos frutos e utilidades. Eu posso alienar o usufruto? Não posso, mas eu posso ceder onerosamente ou gratuitamente o usufruto. Então não vai os senhores no registro de imóveis registrar o usufruto, né? A compra e venda do usufruto. Os senhores sim vão registrar a instituição do usufruto, que vai ser feita via de regra por escritura pública, né? Geralmente na hipótese de doação, né? Caracteriza-se pela transferência ao usufrutuário dos direitos de uso e gozo da coisa, concedendo-lhe inclusive o direito de alienar o bem a quem desejar. O usufrutuário pode alienar o bem? Não, ele não é o proprietário. Correto. 1393, não se pode transferir o usufruto por alienação. Esse aqui diz respeito a outra coisa. Você não pode alienar o bem porque, afinal de contas, você não é proprietário. O bem gravado com usufruto não poderá ser alienado pelo... Pode ser alienado pelo proprietário. Considerada a existência do... Não, falso. A Constituição do Direito Real de Usufruto Imobiliário dispensa registro? Não, tem usufruto. Vocês se lembram do uso e do usufruto dos servos folgados? Letra C, registro 167, inciso 1. Tanto as despesas ordinárias de conservação quanto os tributos que recaírem sobre o bem gravado serão suportados exclusivamente pelo usufrutuário? Sim, pessoal, nos termos do artigo 403 dos deveres do usufrutuário. O que se incumbe ao usufrutuário? As despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu, despesas ordinárias de conservação, as prestações e os tributos devidos, posse ou rendimento da coisa usufruída. E o doador que se reservar na condição de usufrutuário terá que prestar caução real fidejussória? Falso, 1400, parágrafo único. O usufrutuário não é obrigado à caução, o doador que se reservar o usufruto da coisa doada. 1400, parágrafo único. Ok, vamos parar por aqui, vamos fazer o nosso intervalo de 5 a 10 minutos e nós já voltamos aí com a nossa resolução de questões. Mas a gente não vai perder, não. Vamos lá. Se José, agindo de má fé, construir o seu próprio terreno e invadir metade da propriedade de João, José deverá pagar a perdas 1259. Não. Agiu de má fé. Ele é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados que serão devidos em dobro. 24, letra E. 24, letra E. Se João agiu de má fé, decide construir em seu terreno utilizando materiais que José estava utilizando para a sua reforma. O João, sim, vai adquirir a propriedade dos materiais. É a hipótese do 1254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade da semente, da planta ou então do cimento. Mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos se agiu de má fé. Então, ele agiu de má fé, ele vai adquirir a propriedade dos materiais, mas é obrigado a pagar o valor correspondente, além das perdas e danos. Letra E. Então, eu vou pedir para vocês uma atenção especial nesses artigos aqui das construções e plantações, porque ele tem esses detalhes, né? Fazer um esquema. A gente volta nessa parte, no próximo exercício que tem aqui também. Vamos lá. O direito real de laje. O que é o direito real de laje? Concessão a outrem do direito de usar o pavimento superior de sua construção por tempo determinado. Falei isso. Isso difere da superfície. Isso é superfície, é falso. E essa hipótese de construir, que ele falou, construção, o pavimento superior na superfície tem um nome específico, no direito real de superfície. O nome disso na superfície se chama sobrelevação, correto? Então, a laje seria um tipo de sobrelevação, só que com tempo indeterminado. A sobrelevação é um instituto pertinente à superfície, portanto, não é letra A. Letra B, 1510, lá no finalzinho do direito das coisas. Na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas, de titularidades, na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas, de titularidades distintas, situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda na possibilidade de coexistência, estou lendo de forma equivocada. O que é direito de laje? É a possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas, de titularidades distintas,
situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Sim. Inclusive, eu falei com vocês, no 1510, a menção à palavra superfície. Você lembra que eu falei com vocês? Olha, a superfície, olha só. A propriedade de uma construção base poderá ceder à superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Na definição do direito de laje, ele menciona a palavra superfície, mas isso não é de todo equivocado, porque a laje ela só se distingue da superfície na questão específica do tempo. No mais, eles são institutos idênticos. A questão do tempo. A laje é por tempo indeterminado. A superfície é por tempo determinado. Na concessão a outrem do direito de construir em seu terreno por tempo determinado, falso. Mais uma vez, você tinha que saber a palavra-chave. Superfície é indeterminado. Letra C fica por aqui. Na possibilidade de divisão de unidades autônomas integrantes de condomínio edilício, desde que todas as unidades possuam isolamento funcional e acesso independente, devendo ser aberta matrícula própria para cada uma das referidas unidades? Não. Isso não tem a ver com laje. Unidade autônoma integrante de condomínio edilício? Não. Você não tem condomínio edilício quando se tem laje. O condomínio diz respeito, por exemplo, àquelas partes comuns. Quer ver? 1510C. Sem prejuízo no que couber das normas aplicáveis aos condomínios edilícios, para fins do direito real de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição. Condomínio edilício são só partes comuns na laje. Você não tem... O condomínio não se forma um condomínio com a instituição do direito real de laje. No que couber normas aplicáveis ao condomínio, só mesmo partes comuns. Despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhados entre os proprietários da construção base e o titular da laje, na proporção do que venha a ser estipulado em contrato. E quais são as partes que servem à laje? Aí nós temos todas aqui. Vamos lá, vamos adiante. Então, não faz sentido essa letra D. Na possibilidade de construção de unidade imobiliária autônoma sobre a superfície de imóvel de outrem, com ou sem a autorização do proprietário da edificação originalmente construída sobre o solo, desde que não prejudique a construção original. Na possibilidade de construção de unidade imobiliária autônoma sobre a superfície de imóvel de outrem, com autorização ou sem autorização? Não, pessoal. O proprietário de uma construção poderá ceder à superfície superior, sempre com a cessão, com a autorização. Sempre com autorização. Então, a letra E também é falsa. Essa 26 eu não quero fazer agora, não. Ela é simples, eu vou explicá-la, porque ela é muito grande, mas eu vou explicar o seguinte. Pessoal, vocês se lembram que eu falei uma aula sobre incorporação imobiliária? Que eu construí um prédio aqui. Teve uma aula que eu falei sobre incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária é uma operação em que uma pessoa ela vai angariar recursos para ela promover um determinado empreendimento, correto? E você vai adquirir determinado... E para você promover isso, você tem que seguir uma série de regras bem estritas, são rígidas as regras, porque você vai estar recolhendo dinheiro de pessoas e de instituições financeiras para você aplicar numa obra. Olha o risco, correto? Então, isso tem que ser muito bem regulamentado. Muitas das vezes, você consegue o dinheiro com as pessoas que querem comprar um apartamento. Já ouviram falar que ele pode comprar apartamento na planta? É isso. Mas o dinheiro das pessoas não é suficiente, porque ninguém está disposto a desembolsar todo o dinheiro na construção sem ter um imóvel, né? A pessoa desembolsa uma parte do dinheiro, uma parte pequena, o que já ajuda. Mas outra parte do dinheiro você tem que conseguir com uma instituição financeira, um financiamento imobiliário.
E, para garantir esse financiamento, que é o financiamento que vai, de fato, viabilizar a sua obra, você usa como garantia aquelas eventuais possíveis futuras unidades que serão construídas, correto? Como garantia. Então, você faz um negócio, não bem, na palavra não é bem um negócio, mas sim também um negócio, mas você faz um procedimento, né, correto, com vários atos, em que você tem dinheiro, mas você ao mesmo tempo garante um financiamento. Essa 26, ela é especificamente sobre isso. Ela adquiriu um apartamento que seria construído, assinou um compromisso de compra e venda e ele foi pagando, né? E tinha que ser entregue num determinado tempo. E pagou parte do valor. Aproveitar e vou responder, já que eu já falei sobre isso tudo. É o seguinte: o fato de haver uma hipoteca, que eu quero concluir o assunto, que é isso que trata essa questão, resumindo a questão, é o seguinte: o fato de eu ter pago todo o meu contrato de 3 meses, de 3 anos, 36 parcelas de 10 mil reais, eu paguei 360 mil reais. Paguei 360 mil reais, só que quando terminou de pagar a compra e venda, a imobiliária, a incorporadora, ela se recusava a emitir ou transferir o imóvel à escritura pública, correto? E você não tinha, portanto, o imóvel, você só tinha o contrato de compra e venda quitado, a promessa de compra e venda quitada, e aí, no caso, caberia uma adjudicação compulsória, né, para substituir a vontade. Só que aí, tudo bem, até aí nós já sabemos, porque outro dia mesmo eu falei, a questão da adjudicação compulsória para substituir a vontade daquela outra pessoa no contrato, na compra e venda, se aplica aqui também. O juiz substitui, o nome disso é adjudicação compulsória, então é feito o registro, né, da pessoa que tem a promessa de compra e venda quitada. Só que, nesse caso específico, ainda tem um agravante. E qual é o agravante? Aquele imóvel estava hipotecado para a instituição financeira, correto? Como você vai transferir o imóvel para você, você tem a compra e venda, mas com aquele imóvel hipotecado, a questão é, você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. E aí foi editada uma súmula do STF que diz o seguinte: embora o imóvel esteja hipotecado, nessas situações, você vai fazer jus a ter o imóvel no seu nome, né? Eu vou dar uma olhada aqui numa anotação que eu fiz. Deixa eu me localizá-la. É a súmula 239 do STJ. Essa súmula é muito importante, anotem aí, por gentileza. O direito à adjudicação compulsória, ele não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório do RI, tudo bem. Isso aí a gente já sabe, porque isso aí só tem efeito para terceiros, mas o registro ou não do compromisso de compra e venda, ele é irrelevante, tá? Tudo bem, até aí a gente já está bem. O enunciado 95 da Jornada do Direito Civil, ele diz: o direito à adjudicação compulsória do 1418 do novo Código Civil, quando exercido em face do promitente vendedor, não se condiciona ao registro da promessa de compra e venda no cartório do RI, súmula 239, ou seja, até aí tudo bem, não falou nada. E a súmula 308 do STJ, que é essa súmula que é importante. Então, direito à adjudicação compulsória não tem relação, não se condiciona a registro do compromisso de compra e venda. E a súmula 308 vem para matar essa questão. Então, você teria que saber. Essa questão é uma questão extremamente avançada. 308, professor? A primeira é a 239. A 239 fala que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, ok? Depois nós temos, vocês têm que ter esses três dispositivos para responder essa questão 26. A segunda é o enunciado 95 da primeira jornada de direito civil. Enunciado 95 da primeira jornada de direito civil. O direito à adjudicação compulsória, artigo 1418 do Código Civil,
quando exercido em face do promitente vendedor, não se condiciona ao registro da promessa de compra e venda no cartório do RI. E, por fim, a súmula 308 do STJ, que é o que interessa aqui no caso. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Então, se você for observar o seguinte, ao final do 36º mês, o adquirente quitou a última parcela, recebeu o termo de quitação, recebeu as chaves, prometeu à construtora que outorgaria a escritura em até 30 dias, passado o prazo. O bom dessa questão é que ela é muito técnica, ela é muito rica nesse aspecto. Passado o prazo, José Roberto enviou uma notificação extrajudicial à construtora. Isso é o que nós devemos fazer, hein? É uma prova da defensoria. Isso aí é o que nós devemos fazer se nós formos advogar em algum dia. Uma notificação extrajudicial à construtora para requerer a outorga da escritura, recebendo como resposta que a construtora ainda não poderia outorgá-la, na medida em que o apartamento permanecia servindo de garantia hipoteca à instituição que financiou o empreendimento. O compromisso de venda e compra firmado entre a construtora e José não está registrado na matrícula do imóvel. Mas isso é irrelevante, porque nós temos essa súmula, a primeira, 239, do STJ, e depois nós temos a súmula 308. Nesse panorama, qual que é correta? José Roberto já reúne as condições necessárias para pleitear judicialmente a adjudicação compulsória do imóvel. Ok? Deixa eu mandar um link aqui. Peraí, deixa eu localizar aqui para vocês. Ó, eu vou mandar um link aqui. Vocês conhecem o Dizer o Direito? Ele é um site fantástico. Ele é um site que a pessoa que criou esse site, ele é genial. Ele tem uma capacidade de fazer as coisas, de ser claro, né? E tem aqui noções gerais, Dizer o Direito, 2015, noções gerais sobre o compromisso. Dizer o Direito, noções gerais sobre o compromisso. Ok, aqui, ó. Vou mandar esse artigo para vocês, olha. Aqui, o que é um compromisso de compra e venda? Esse artigo aqui é delicioso, ó. Vamos deixar isso aqui, eu até vou imprimir isso aqui, vou mandar para vocês. Vamos lá. Eu vou imprimir isso aqui, porque eu quero muito depois imprimir. O bom é que ele tem um link do imprimir, é ótimo. O que é um compromisso de compra e venda? Vocês entenderam bem, a gente está falando disso já há bastante tempo. A forma pode ser por instrumento público ou particular. O contrato principal será assinado após o pagamento integral do preço, se envolver imóvel. Tem que colocar aqui o ponto do... Ok. Foi. Pessoal, mas se os senhores observarem, essa questão é fácil. É simples. Você só tem que saber estar por dentro da discussão. Mas não tem nada complicado aqui, não. Vamos adiante. 27.
Quanto ao procedimento de ação jurisdicapião de bem imóvel, assinale a alternativa correta. É a ação de jurisdição voluntária destinada a declarar a propriedade, cuja sentença terá efeito ex tunc. Pessoal, é contenciosa, nos termos do artigo 246, parágrafo 3º, do novo CPC. Então, senhores, por gentileza, vão lá. 246, 254, 238, 241, 243, 44, 48, 246, a citação será feita. Né? 246, qual o artigo? Parágrafo. Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Não, não é isso, não. Não, na verdade é o seguinte, é ação de jurisdição contenciosa, mas a fundamentação não é o 246, parágrafo 3º, que é do de baixo. Tratando-se de unidade autônoma situada em condomínio, a citação dos confinantes é dispensada. Parágrafo 3º é esse aqui. Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. (246), parágrafo 3º. Ok. Sendo cabível o usucapião extrajudicial, não será possível a propositura da ação judicial. Isso é falso, porque, nos termos do artigo 5º, 35, nenhuma lesão ou ameaça de direito poderá deixar de ser apreciada pelo judiciário. Ok? Falso. D. O procedimento é especial e a sentença tem natureza constitutiva. Pessoal, nós vimos hoje que é declaratório. Declaratório e ex tunc. A sentença é declaratória e ex tunc, a partir do momento em que se configurava todos aqueles requisitos, aqueles elementos. Correto? Todos aqueles requisitos e todos aqueles elementos. Ok. A citação dos confinantes poderá ser feita pessoalmente ou por edital? Pessoalmente ou por edital? Pessoalmente ou por edital? 246, parágrafo 3º. Na ação de usucapião de imóveis, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto se for autônoma de condomínio, quando em que tal citação é dispensada. Não, nunca por edital. A citação dos confinantes. 27, a letra B. 27, a letra B. 28. Assinale a alternativa correta sobre a propriedade e sua utilização. Vocês se lembram que nós tínhamos o direito de posse, depois nós tínhamos a propriedade, e nós tínhamos regras que deveriam ser aplicadas à propriedade, ou seja, disposições gerais sobre a propriedade. Então vamos voltando lá. Vamos voltar lá para o nosso direito das coisas. Direito das coisas, todo mundo junto. Propriedade. Da propriedade em geral, da propriedade. Regras gerais da propriedade. Depois nós temos descoberta e depois vamos tratar da aquisição da propriedade. Usucapião, registro, a cessão em todas as suas formas. Depois, a aquisição da propriedade móvel. Todas aquelas formas, usucapião, ocupação, achado, tradição, especificação, confusão, comissão e adjunção. 1, 2, 3, 4, 7 hipóteses. Por fim, perda da propriedade. Acabou a propriedade. Nós vamos falar sobre direito de vizinhança. E já vimos hoje o que é o direito de vizinhança naquele quadro em que comparamos com o direito real das servidões. Então, se os senhores observarem, nós já vencemos bastante. Vamos lá. O que fala o artigo o 28? Vamos fazer pelo menos até a 30 hoje. Assinale a alternativa correta sobre a propriedade e sua utilização. O direito do proprietário de não ter prejudicado o seu sossego prevalece sobre o interesse público que poderia justificar determinada poluição sonora. 1278. 1278, vamos dar uma olhada. O direito, do uso anormal da propriedade. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à sua segurança,
ao seu sossego ou à sua saúde dos que habitam, né? Provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas às normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. 1278. O direito a que se refere o artigo antecedente, ele não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. O direito do proprietário de não ter prejudicado seu sossego prevalece sobre o interesse público. O direito, que se refere ao artigo antecedente, não prevalece quando as interferências forem justificadas pelo interesse público. 1278. Falso. É lícito privar o proprietário de sua faculdade de usar o bem por requisição decorrente de perigo público iminente? É lícito privar? 1228, parágrafo 3º. 1200, sim. O que pode estar errado nessa? Mas o gabarito não é essa, não. Vamos ver. O proprietário, 1228, parágrafo 3º. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição no caso de perigo público iminente. É lícito privar o proprietário de sua faculdade de usar o bem por requisição em caso de perigo público iminente? Pode ser privado da coisa. Aqui eu acho que eles pegaram pesado. Aqui a diferença é o seguinte: é diferente dizer o proprietário pode ser privado da coisa e é diferente de dizer que é o proprietário da faculdade de usar. Nessas situações, ele não pode exercer, nos termos do artigo 1228, ele é privado de toda coisa. Ele não pode exercer sequer uma das faculdades. Muito difícil essa questão. Letra C. No direito brasileiro, o abandono pelo proprietário não é causa de perda da propriedade? Assim, o abandono é causa de perda da propriedade. Nós já falamos, inclusive, aquelas situações que o abandono, ao contrário da renúncia, 1275, e da alienação, né, que são atos de vontade, ele, depois de ele declarado válido, passado 3 anos, ele vai para a propriedade ou do município ou da União. Ok. 1275, inciso 2. Então, a letra A, é lícito propriedade de sua faculdade? Não, ele é privado de toda coisa. Letra D. A propriedade é princípio da ordem econômica, razão pela qual o exercício do direito não pode sofrer limitações? A letra D é falso. E o proprietário não tem o direito de exigir o dono do prédio vizinho a sua demolição, ainda que ameace com ruína. Pessoal, eu acho que é o seguinte, como eu não marquei, a resposta correta, eu vou... É a B, é menos errado. Não, é a letra C, é a letra B. É a B menos errado. É a letra B. Eu não marquei aqui qual que ela era a correta, mas é a letra B. É uma questão difícil, né? Mas você considera, então, é lícito privar... Ele fala da coisa, né? Mas aqui ele considerou outras... Você viu que ele falou? Não coisa, ele falou outra situação. Letra C. Porque a letra E, o proprietário não tem o direito de exigir o dono do prédio vizinho a sua demolição, 1280. O proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameaça ruína, bem como que lhe preste causão pelo dano iminente. Como é que chama essa ação? Se lembram? Eu falei para ela ontem, Mário, ela tem um nome, eles adoram esse nome dessa ação. As provas. Aquela dano infecto, né? Dano infecto, perfeito. Vamos na 29. Em área rural, objeto de condomínio pró-indivíduo, José, um dos condôminos, passa a exercer a atividade de plantio na totalidade do imóvel. O outro condômino, Antônio, insurge-se e propõe ação de indenização por danos materiais. Essa questão foi anulada. Mas as duas primeiras estão certas e as duas últimas estão erradas.
acolhido determinando-se a João que responda pelos frutos que percebeu e pelos danos que causou, nos termos 1319, e rejeitado uma vez que a condição de condômino autoriza José a explorar o imóvel. Não, minto, 1319. Enfim, se ela foi anulada, ela não tem nenhum sentido. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que causou. Sim, essa letra A, o pedido deve ser acolhido, determinando-se João, que plantou no terreno de José, né, também responda pelos frutos. É o 1319. Em 1314 diz o quê? Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Mas nenhum pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela estranho sem um consenso. Bem, essa questão foi anulada, foi muito mal formulada. Vamos parar por aqui, porque a gente já fez muito. Nós vamos continuar amanhã, a partir da 30. Mas a gente ainda tem muito o que falar e está sendo muito tranquilo o nosso curso de Direitos Reais. Muito, muito, muito bom, eu estou gostando. Os senhores amanhã vão fazer o seguinte, para mim. Lorena, você está com o livro aí da Érica, da Mônica Queiroz? Então faz o seguinte, não está com o livro dela? Não tenho esse livro, professor. Não tem? Não. Qual livro de Direitos Reais que você tem aí? Pablo Stolz. Pablo Stolz. Eu já comprei um livro do Pablo Stolz, mas foi Direito de Família. Muita gente gosta dele. Mas eu, por alguma razão, eu não tenho os livros dele. Tá, mas eu também tenho esse código do Cristiano comentado, que eu gosto muito. Ah, que bom. Então você pode fazer o seguinte. Tarefa para amanhã às 13 horas. Você acha que você consegue estar aqui junto com a gente amanhã às 13 horas? Quero estar. Ok. Você faz o seguinte, você vai estudar a questão da posse, pega aí o meu material amanhã de manhã, descansa agora, Lu. Amanhã de manhã você pega a questão da posse, estuda a propriedade e você vai vendo como isso foi estruturada. Vai fazendo estudo pelo próprio Código Civil, correto? Vai pelo próprio Código Civil. Você vai começar aqui na posse, você vai ver como é que foi os direitos reais, depois a propriedade, as cessões, aquisição pelo uso campeão. Aí você vai ver o nosso quadro, correto? Vai ver o nosso quadro. E você tenta vir até o direito de vizinhança. Se você fizer isso, você já está muito bem. E aí eu vou pedir para a Fernanda e para o Mário, você também, Érica, você faz esse trabalho de ir, pelo menos, até o direito de vizinhança. E aí, Fernanda e Mário, como vocês já venceram essa parte, amanhã vocês vão vencer o direito de vizinhança até o condomínio. Porque aí, se vocês estudarem essa parte, vocês vão ficar até o condomínio. Vocês já vão ter estudado até o condomínio. E o importante dessas nossas aulas, como eu falei aos senhores, é usá-las como marcador assim, das nossas tarefas. A gente não vai fazer o condomínio, porque o condomínio tem muitas regras específicas, mas a gente já está vendo muita coisa. Mas a gente vai depois, quarta-feira, nós vamos fazer um comparativo nesses direitos reais específicos, as servidões, a superfície, a constituição de servidão. Professor, nem um condomínio de lotes nós não vamos falar, não? A gente pode falar o condomínio de lotes, mas a propriedade fiduciária, a propriedade resolúvel, sim. Mas é porque a gente vai ter que fazer escolhas, correto? Tá. Ou então a gente vai fazer a aula segunda, a gente fez a aula hoje, segunda, terça, quarta e quinta. A gente pode fazer isso também, estudar direitos reais até quinta-feira. Sexta e sábado, responsabilidade. Porque a responsabilidade ela é menor e a gente consegue estudar ela mais rápido. Então, os direitos reais, a gente vai ficar aqui fazendo os exercícios, estudando, conversando sobre eles. E aí vocês também vão fazendo a tarefa, estudando diariamente para poder chegar na aula já com as metas cumpridas, correto? E são metas muito factíveis, elas são simples. Isso vai dar... Outra coisa importante nessa questão dessas provas, eu vou encerrar nossa aula, só vou falar isso para vocês aqui. É o seguinte,